Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Regi Couto. E vamos dar continuidade à história que eu comecei a contar, né? Que é dessa amiga de infância que morreu louvando, né? A história foi o seguinte, eu estava em casa, minha mãe chegou em casa e falou que Leinha não estava muito bem. Eu rapidamente falei, ai mãe, eu tenho que ir lá visitar ela, né? Aí a mãe falou, Regiane, mas minha mãe em momento nenhum falou assim que ela estava muito mal. Falou que ela não estava muito bem. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá visitar ela então. Aí eu falei, e agora? Aí liguei pra baixinho, né? Era, na época, orelhão mesmo. A gente tinha orelhão perto de casa, o vizinho chamava o outro, liguei pra baixinho. Gente, eu sou velha mesmo, era orelhão, eu não tinha celular, eu era muito jovem, sabe? Nem tinha acesso a telefone celular, nem e-mail. Aí liguei para Baixinho, que era um dos meninos do grupo de jovem que eu participava também, que desde eu comecei muito novinha, né, na igreja. E aí o Baixinho falou assim, não vou, ele foi, levou as irmãs dele, eles moravam mais perto do que eu, da casa de Leinha. E aí levei meu irmão comigo. No final vou botar um videozinho dele, falando a parte dele, né, que ele teve uma cooperação muito grande para esse dia ter sido inesquecível. E aí, ele falou até meio tímido, não achei muito importante o depoimento dele. E aí, fomos lá. Aí eu falei assim, tá, mas eu tenho que levar alguma coisa pra alegrar ela. Aí lembrei que eu estava tocando violão, já tinha mais ou menos um ano, mas era muito música assim, como diz o povo, né, de uma forma vulgar, música mundana, música secular, música, não sei, cada um dá um nome. Eu tocava muito assim, tocava muito não, eu tocava esse tipo de música. Um dia eu vou contar como eu aprendi a tocar violão sozinha, tá bom? Fica pro próximo. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou aprender um louvor para tocar para ela. E aí eu me lembro que na igreja tinha um louvor que era o único, mais fácil assim, né? E eu fui tentar tirar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, né, o violão, antes de ir lá, já tinha combinado com todo mundo, peguei minha Bíblia e tal, peguei o violão e fui lá, né, tentando, e Deus me deu as notas, gente, porque eu não sei partitura, eu toco de orelha, eu não sei partitura, confesso, eu nunca fiz aula de violão, nunca fiz aula de música, então foi de orelha mesmo. E eu me lembro que eu cheguei na casa dela e ela estava deitada, sempre sorrindo. Eu nunca vi Leia reclamar. Quando ela falava, ei Leinha, você tá bem? Tá doendo um pouquinho só, mas eu tô bem. Sempre com uma voz muito angelical, né? Ela falava. E aí nós chegamos lá no quarto, tem umas partes assim que foi engraçado, né? Não é de rir, mas foi engraçado, como eu disse, cabecinha, né? Jesus iria me usar para curar a Leia através desse louvor. E aí eu tirei esse louvor e fui preparada, né? Não, Leinha vai hoje ela vai ficar curada, hoje ela vai ficar curada. Leinha não vai ficar mais sofrendo. Aí fomos, ao chegar lá ela estava deitada numa cama. Quando eu olhei as pernas dela estava muito inchada e a barriga dela estava grandona. Confesso que eu fiquei bem assustada, procurei não demonstrar. Como eu disse, eu tinha essa maturidade, né, apesar de muito jovem, mas em momento nenhum eu deixei a fé dela abalar por causa que eu vi que ela estava realmente muito mal. Ela estava muito mal. E aí eu me lembro que o quarto, eles eram pessoas muito simples, como eu, simples financeiramente que eu tô falando, tá, gente? Eles eram pessoas muito humildes, nós éramos pessoas muito humildes. E no quarto só tinha uma cama e um ventilador, não tinha cadeira para sentar, não tinha banco, não tinha nada. E como ela estava muito inchada, muito debilitada, a gente ficou até com medo de sentar na cama e machucar ela, porque ela tava assim, ó, grandona, inchada. Aí era o chão, eu lembro que era um chão de cimento, batido assim. E aí eu lembro que eu falei assim com a galera, eu era assim, tipo a chefe, né, da galera, como sempre, pra tudo, era mandona demais. Aí eu falei, gente, senta uns aqui no cantinho, que a gente vai. Falei, Leinha, a gente veio louvar pra você, mas com a condição, se você cantar. Cara, a menina mal conseguia falar, mas o sorriso estava sempre no rosto, era impressionante. Aí você canta, você promete? Ela, se eu souber a música, eu canto. Aí eu falei, você sabe, é aquela, quero louvar-te. Ela, quero louvar-te, eu canto. Tipo assim, quase parando, né? E aí eu falei, tá, vou fazer o seguinte, eu puxo a música, gente, eu tava tocando muito mal essa música,
Mas só Deus sabe a fé que estava no meu coração de curar aquela menina, de tirar aquela dor daquela menina. Só Deus sabe como eu me segurava ali para não chorar, para não sacudir ela, para não desesperar, porque eu não fugia de mim, eu não podia fazer nada, a não ser confiar em Jesus, que inclusive é a melhor opção para tudo na vida, né, gente? É confiar em Jesus. A gente tenta tudo primeiro, depois a gente tenta, vai pedir para Ele. A gente faz tudo do nosso jeito. Eu hoje estou aprendendo a perguntar. Nós estávamos na casa de Leia, eu com o violão preparada para tocar para ela, tá? Meu irmão e meus amigos sentados no chão, eu também, nós estávamos no chão. Inclusive, estava cheio daquelas formiguinhas pichichi, que eu tava com a bermuda. Gente, como dói. Aquele troço me picava, né? E eu ficava disfarçando e os meninos cutucando a pichichi que tá... como havíamos combinado, ela ia cantar e eu ia tocar. Aí eu falei, eu vou puxar a música e você canta. Aí antes, pegamos a Bíblia, abrimos, daquele jeito de criança, né? Você pega a Bíblia lá e abre uma página e lê. Se vocês me perguntarem qual foi a passagem da Bíblia que eu li na época, eu não vou saber. Eu não vou inventar nenhuma página. Eu não me lembro mesmo. E aí, lemos uma passagem da Bíblia para ela, né? Ela ficou muito feliz. E falei, agora vamos louvar. Aí, na hora que peguei o violão, né? A galera junto, falei, ó, Eleia vai cantar. Eleia vai cantar. Tipo assim, sem noção do que a menina estava sentindo, sem noção da dor que ela estava. Mas Deus sabe de todas as coisas, por que eu insistia tanto para ela cantar, né? Aí comecei da seguinte forma. Eu vou cantar e vocês imaginem a Leia deitada no leito, cantando, e eu parava e ela cantava quase que falando, porque ela não aguentava. Mas eu vou tocar esse louvor, é um louvor simples, é da época da minha infância, e eu espero que ele, de alguma forma, também toca no coração de alguém que estiver precisando, tá? Nesse momento. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça. A gente encerrou esse louvor com a Leia cantando. Porém, no percurso, né, que nós estávamos louvando e cantando, eu pedi o meu irmão para abanar ela, porque estava muito calor, muito calor mesmo. E eu falei com meu irmão, falei, abana ela, tá calor. E a Bíblia que nós tínhamos era uma Bíblia dessa grossura, gente, por cabeça dela, assim, né? E a intenção era para ele fazer assim, fazer ventinho na cabeça dela, né? Quando ele fez assim, ele acertou a cabeça da menina, gente, mas de cheio, aquela bilhada na cabeça dela. Eu falei, você vai matar a menina, você vai matar. E ela começou a rir. Quando ela começou a rir, em mesmo meio aquela dor, ela, ai, não doeu não. Imagina, né? Não doeu porque era tanta dor, porque não tinha nem... Aí ela falou, ah, não doeu não. E a gente começou a rir, né? Daquele momento meio sem graça, meio constrangidos, e nós começamos a rir. Aí lá tava bastante calor, aí a gente foi e pediu pra mim abanar ela com a Bíblia por causa do calor, só que era uma Bíblia grossa, uma Bíblia que pesava em torno de uns 5 quilos. Aí eu lá, como sempre distraído, deixei a Bíblia cair, caiu em cima da cabeça dela. Aí mesmo naquele momento tenso de sofrimento, ela achou bem engraçado, ela riu bastante e deu pra dar uma descontraída. E aí eu falei, Leinha, você acredita que Deus vai te curar, vai te tirar dessa dor? Ela falou assim, acredito, amiga, eu acredito. Eu falei, então, eu vou lá em casa, porque mãe vai ter que voltar pra cá, porque minha mãe sempre foi uma negra forte, né? Ficou de voltar pra poder tirar ela e trocar as roupas de cama dela.
Lá na vizinhança a gente sempre ajudava muito, né? Todo mundo um ao outro. Minha mãe, eu me despedi dela, né? Dei um beijinho nela, todo mundo deu um beijinho nela, dei um abraço nela. Nos despedimos dela e fomos pra casa. Aí desci a ladeirinha, era bem perto mesmo. Cheguei em casa e falei assim: ah, mãe, Léa vai ficar bem, pode ficar tranquila. Ela não tá tão ruim assim, não. Aí a mãe falou: então fica aqui com os meninos, né? Meus irmãos menores, que agora eu vou lá pra eu poder trocar a roupa de cama dela, porque a mãe dela não aguentava. Demorou meia hora, minha mãe voltou. Na expressão da minha mãe, eu vi que não tinha uma coisa legal. Falei: mãe, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, a Léa estava muito feliz, porque vocês foram lá, comentou que vocês foram e que você estava aprendendo a tocar a música da igreja, que você fez ela cantar, e começou a conversar, assim, parecia estar muito bem. E aí eu peguei ela no colo, sentei ela numa poltrona que a mãe dela havia colocado no quarto para poder, ficava na sala. Aí ela foi e a mãe falou assim: então, eu peguei ela no colo, coloquei na poltrona e fui forrar a cama. E ela conversando, contando, né, que vocês estiveram lá, como foi. E aí quando eu virei, ela tava com o pescocinho assim. Minha mãe disse que quando olhou, que foi olhar, ela não respirava mais, ela já estava morta. E foi assim, muito rápido. Foi o tempo de minha mãe forrar a cama. E minha mãe disse que foi uma morte bonita, né? Porque a gente vê a morte sempre como algo muito ruim, muito feio. E é por isso que no início do vídeo, no primeiro vídeo, eu falei que talvez eu mexeria com a fé, que eu teria muito cuidado ao falar sobre essa história. Então eu acredito que a morte ela é só uma passagem. Eu acredito que a morte é a continuidade da vida em um outro plano. É a continuidade da vida. Eu acredito em céu e inferno, sim. Mas eu acredito na misericórdia divina. Eu acredito muito mais no céu do que no inferno. Que ele existe? Existe. Mas que pessoas como Leia, nossa, não acredito em purgatório, é a minha fé. Não quero mexer com a fé de ninguém. Acredito que quando a gente sai, deixa essa capa e vai leve, a gente se encontra logo com algo que faz parte de nós, porque quando Deus nos criou, ele fez com as mãos. O mundo ele criou com palavras, né? E nós ele fez com as mãos e veio e soprou. Ele deu a essência dele para nós. Então nós de alguma forma estamos todos interligados em Deus e um com os outros. Por isso que você tem que ter cuidado quando você passa pela vida de uma pessoa, que tipo de marca você vai deixar na vida dessa pessoa, né? Que tipo de marca você vai deixar? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, voltando, né, a história da Léa, quando minha mãe me falou, eu fiquei assim, um pouco revoltada, porque eu acreditava que ela iria ficar bem naquele dia, na minha ingenuidade, né, na fé genuína que eu tinha, eu acreditava que ela iria ficar bem, que minha mãe ia chegar com boas notícias, e minha mãe chegou dizendo, eu fiquei durante muito tempo martelando isso na minha cabeça, se o louvor não foi certo, se eu não li a palavra certa, por que Deus levou a minha amiga, por que muita gente ruim tinha umas meninas e não morria, eu falava desse jeito. Era muito inocente, gente, não era maldade não. E eu falava, não morria, é uma pessoa boa, que nunca fez mal pra ninguém, não levanta a voz, não fala palavrão, nunca magoou ninguém. Aí Deus leva assim, repentinamente, sem direito a uma vida saudável, sem direito a uma vida, e eu não conseguia entender isso. E aí, hoje eu tenho a explicação, quando eu disse pra ela que Jesus, se ela acreditava que Jesus iria tirar ela daquela dor, se ela acreditava que Jesus ia livrar ela daquele sofrimento. E ele livrou naquele dia, praticamente, talvez minutos depois, porque minha mãe voltou meia hora, mas quem me garante que assim que minha mãe chegou, como eu disse, da casa dela, minha eram 3 minutos, quem me garante que minha mãe chegou e ao tirar ela já não faleceu, e aí aquele alvoroço, minha mãe demorou voltar para poder me contar? Quem me garante que não foi assim que viramos as costas? Quando eu disse que ela morreu louvando a Deus, não foi exatamente que ela morreu louvando, ela louvou ao Senhor antes de morrer, essa seria a palavra certa.
E ela encarou sim, ela cantou, ela louvou. E a Léa é uma pessoa assim que eu guardo muito no meu coração as lembranças das idas de comprar pão, sempre juntas, nunca vou esquecer. Uma pessoa assim iluminada, uma pessoa especial. Tenho certeza que algum dia vamos nos reencontrar. Eu acredito muito nisso, que Deus não criou a gente para ter tanto carinho, tanto amor, como o amor de mãe e filho, e nos separarmos de uma forma brusca e nunca mais, igual meu pai morreu. Eu não acredito que nunca mais eu não vá ver meu pai. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com meu pai, porque Deus ele é muito bom. E ele me deu tanto amor pelo meu pai para poder, de repente, tirar isso de mim, fazer com que eu nunca mais o veja. Isso seria punição. Isso não existe. Na minha cabeça não existe. Eu acredito fielmente que eu vou abraçar o meu pai como eu abracei num sonho recentemente. Ele deitou no meu colo e eu fiz carinho nele e foi o melhor sonho que eu já tive na vida com o meu pai. Tirando o sonho que eu sonhei abraçando Jesus, cumprimentando a mão dele, esse foi o melhor, entendem? Então é isso. A história da Léa fica por aqui. Foi uma menina que veio e partiu cedo. 7 dias depois, o irmão dela veio a falecer também. Foi até TV na casa dela para poder registrar o acontecido. Isso eu conto em um outro vídeo porque já me prolonguei demais. Eu agradeço a paciência de vocês por ficarem comigo até agora, assistindo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. Se você tem algo, alguma história parecida, tem algo, deixa nos comentários. Se você gostaria de compartilhar alguma história, meu canal está aberto para isso também. Você pode mandar carta, eu posso deixar o meu e-mail embaixo, que eu conto a história. Porém, essa foi uma história que eu vivenciei, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo da Regi.